Com um pequeno recesso da narradora Helena Camargo, eu, Ana Camargo, estarei narrando em algumas mensagens. Escritura revela o papel de Maria na Igreja. Parte 3 de 7. Mensagem do dia 28 de setembro de 2018. Obrigado, Jesus, pelas lindas revelações que você compartilhou conosco sobre o papel de sua mãe na Igreja. Por favor, lembre-nos de alistá-la diariamente em nossas orações, porque verdadeiramente ela é honrada por você e todas as gerações a chamarão abençoada entre as mulheres. Amém. Este é o terceiro de uma série sobre o papel de Maria na Igreja, de acordo com as Escrituras. Número 3 em uma série de 7 partes. Então, hoje vamos compartilhar sobre o casamento em Caná, tomado de João 2, do 1 ao 12, e eu estou usando a versão inglesa padrão aqui. O casamento em Caná. No terceiro dia, houve um casamento em Caná, na Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Jesus também foi convidado para o casamento com os seus discípulos. Quando o vinho acabou, a mãe de Jesus disse-lhe: "Eles não têm vinho." E Jesus disse-lhe: "Mulher, o que isso tem a ver comigo? Minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos servos: "Faça o que ele lhe disser." Agora, havia 6 jarros de água de pedra para os ritos de purificação judaicos, cada um com 20 a 30 galões. Jesus disse aos servos: "Encha os jarros com água." E eles os encheram até a borda. E ele lhes disse: "Agora tire alguns e leve-os ao dono da festa." Então eles pegaram. Quando o dono da festa provou que a água agora se tornava vinho e não sabia de onde vinha, embora os servos que haviam puxado a água soubessem, o mestre da festa chamou o noivo e disse-lhe: "Todo mundo serve ao bom vinho primeiro, e quando as pessoas bebem livremente, então pobre vinho. Mas você manteve o bom vinho até agora." Este, o primeiro de seus sinais, Jesus fez em Caná da Galileia e manifestou sua glória, e seus discípulos acreditavam nele. Depois disso, ele desceu para Cafarnaum com sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram lá por alguns dias. João 2, do 10 ao 12. Eu amo essa história. É uma linda história. Em primeiro lugar, as Escrituras revelam que Jesus tem muito amor e respeito por sua mãe e pelo 5º mandamento: honre seu pai e mãe. Diz: no terceiro dia, houve um casamento em Caná, na Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Jesus também foi convidado para o casamento com os seus discípulos. Quando o vinho acabou, a mãe de Jesus disse-lhe: "Eles não têm vinho." Agora, isso era um tremendo embaraço para o jovem casal que estava começando a vida juntos. Mas como a maioria de nós, quando somos jovens, podemos não ter dinheiro suficiente para uma refeição luxuosa, com muito vinho, especialmente se mais pessoas aparecerem do que o planejado. Eu acredito que foi um momento muito doloroso para eles. E também acredito que Jesus estava plenamente ciente disso. Certamente, qualquer tipo de defeito em uma comemoração causaria uma agitação entre a multidão que poderia ser sentida. No entanto, Jesus não levantou um dedo para diminuir seu constrangimento. A questão aqui é: Jesus sabia que eles estavam sem vinho? Poderia Deus ser ignorante que uma mercadoria tão importante para a celebração se foi? Queridos, esta não é a natureza de Deus. Você pode imaginar o Pai, Deus, que é dono do gado nas 1000 colinas, sem levantar um dedo para ajudar esse jovem casal? Eu não posso. Ele é muito bom e amoroso para passar por esta oportunidade de fazer uma gentileza. Afinal, as Escrituras afirmam que Jesus andou fazendo bem. Atos 10, 38. Agora, eu acredito que Maria era tão terna de coração que ela não podia suportar ver este casal envergonhado e sendo a conversa da cidade em seu dia muito especial. Então, ela foi a seu filho, sabendo muito bem que ele poderia remediar o problema, e disse: "Filho, eles não têm vinho."
Jesus veio à Terra não apenas para morrer por nós pecadores, mas para revelar o verdadeiro coração do Pai. Como poderia Ele deixar passar esta oportunidade para fazer o bem? Creio que foi uma questão de tempo e que Ele não estava disposto a fazer um milagre antes de seu tempo ser revelado. E foi assim que Ele respondeu. Jesus disse a ela: mulher, o que isso tem a ver comigo? Minha hora ainda não chegou. Agora, para você e eu, em nosso idioma inglês, isso parece uma rejeição. Chamar a mãe de mulher? Isso sempre me pareceu muito desrespeitoso. Mas no processo de procurar uma imagem para essa história, encontrei algo chamado "Tenho perguntas" na internet. E isso é o que a pessoa disse. O termo mulher foi usado como se usássemos o termo mãe. Ao dirigir-se a Maria desta maneira, Jesus distancia-se um pouco de sua mãe. Estava exercendo sua independência de seus desejos, mas de maneira alguma foi uma maneira grosseira de falar. Na versão padrão inglesa ESV, o que isso tem a ver comigo? Ou, na nova versão internacional NVI, por que você me envolve? Novamente, Jesus está expressando o fato de que ele é independente de sua mãe. Tão ansiosa quanto Maria foi ver Jesus fazer um milagre, ela não tinha o direito de determinar o tempo ou a maneira pela qual Jesus revelou publicamente a sua glória. Jesus faz seu ponto com delicadeza e sem ser rude. No entanto, Jesus agiu, realizando seu primeiro milagre. Ele transformou a água em vinho, mas ele o fez de uma maneira muito sutil e moderada. Apenas os servos, Maria e os discípulos sabiam o que ele havia feito. Então, Jesus não está sendo rude ou desdenhoso em João 2,4. Ele está educadamente apontando que ele segue o tempo de Deus, não o de Maria, e que este não é o seu momento para ser revelado publicamente. Algo do tom respeitoso é perdido na tradução, talvez, mas Jesus não estava sendo rude. Esse é o fim do pequeno trecho de God Questions na internet. Assim, a Escritura revela que Maria conhecia o coração de seu filho. Acredito que, embora ela sentisse que seu motivo para não agir ainda era que ele não queria que sua missão fosse revelada, ela também sabia que ele a amava e faria tudo o que pudesse para agradá-la, por tudo que ela sofrera e sofreria em sua vida por ele. E o quinto mandamento, honrar tua mãe e seu pai, também estaria em sua mente, tenho certeza. As Escrituras também revelam a absoluta confiança de Maria na bondade de seu filho e a necessidade de que todos respondam a ele em obediência, não importa quão tolo pareça. Você não pode apenas imaginar isso? Eu estava pensando sobre isso antes. Aqui estão eles, sem vinho, e Jesus lhes diz para encher os jarros com água. Cada frasco continha 20 a 30 galões, e havia 6 deles. 180 galões de água? Para quê? Você está brincando comigo? A festa está quase no fim. Depois de longos dias de preparação e celebração, estava ficando tarde. Eles trabalharam duro, estavam com fome e cansados. Eu posso apenas ouvir os servos dizendo: esse cara é machugana. Algo não está certo sobre isso. A propósito, machugana é uma palavra Yiddish para Looney Tunes. Mas a Escritura revela o que sua mãe disse aos servos: faça o que ele lhe disser. Esta é uma linda chave para Maria. A fé de Maria na bondade de seu filho. Ela conhecia o seu coração e confiava nele, embora ele não lhe desse motivos para ter esperança. Sua capacidade de aconselhar. Ela sabia que os servos poderiam responder com um pouco de desprezo e resistência. Por isso, aconselhou-os a serem obedientes antes do tempo. Então, havia os 6 jarros de água de pedra. Encham os potes com água.
e eles os encheram até a borda. E ele lhes disse: agora retirem alguns e leve-os ao dono da festa. Então eles aceitaram. Quando o dono da festa saboreou a água, tornou-se vinho e não sabia de onde vinha, embora soubesse os criados que haviam puxado a água. O mestre da festa chamou o noivo e disse-lhe: todo mundo serve o bom vinho primeiro, e quando as pessoas bebem livremente, então o pobre vinho. Mas tu guardastes o bom vinho até agora. Este, o primeiro de seus sinais, Jesus fez em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E seus discípulos acreditavam nele. Que bonito! Que lindo fruto isso é! Agora, a Escritura revela que a intercessão de Maria se moveu sobre Jesus para fazer seu primeiro milagre público, fora de época. Primeiro, Jesus sabia que eles não tinham mais vinho, mas ele não estava disposto a intervir, até que sua mãe se aproximou dele com sua preocupação sincera. Segundo, e movido por sua petição, ele concedeu seu desejo. Terceiro, e o que ela fez? Virou-se e instruiu os servos sobre qual deveria ser a resposta deles. Não importavam quão tola a situação parecesse. Ela podia ver e entender as coisas sobre o filho, que eles não podiam ver ou entender. Queridos, Jesus ainda está respondendo às petições de sua mãe. Se eu tivesse escolha de alguém para orar por mim no céu ou na terra, como um parceiro de oração, quem eu escolheria? Nós já estabelecemos que Jesus estabeleceu o precedente no Monte da Transfiguração, que é permitido falar com os santos em glória. E estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, os incentivando com suas orações e orientações. Anjos, por exemplo, falam conosco e deixam impressões, advertências ou encorajamentos para fazer ou não. E estamos cientes de sua vigilância sobre nós às vezes. Se quisermos orar sem cessar, como não podemos orar no céu, como a nuvem, quando observamos nossos filhos indo à beira de um penhasco ou nos distraímos de seu destino perfeito? As pessoas costumam perguntar: onde está o rosário na Bíblia? Nunca ouvi falar do rosário na Bíblia. E eu digo a eles, porque me cansei de passar por essas longas e longas explicações. Eu pergunto a eles: onde está a Santíssima Trindade na Bíblia? Se você responder isso para mim, eu responderei onde o rosário está na Bíblia. E então, é claro, eu lhes dou referências a esses ensinamentos. Mas até agora, somente através da Escritura, estabelecemos que Maria foi concebida sem as manchas dos pecados de Adão e Eva. Ela era pura e virgem, confiante e obediente, dotada de profecia, venerável e reconhecendo Jesus como seu Salvador desde o ventre, e disposta a servir, mesmo quando os outros a olhariam como se ela tivesse sido impura. Ela foi capaz de salvaguardar a graça e crescer na graça, sem perder o que Deus lhe havia dado. E ela foi altamente favorecida por Deus. Seu personagem era excelente. Deus está com Maria. Ela cultivou a presença de Deus em sua vida, mesmo aos 14 anos de idade. E ela é abençoada entre as mulheres. Em outras palavras, separada acima de todas as outras mulheres. Ela era mansa e humilde e cheia de graça, escondendo as palavras de Deus em seu coração. Ela foi escolhida por Deus para levar seu filho em seu ventre, e ela seria cuidada por todas as gerações. Ela era obediente, embora sua obediência pudesse ter custado sua vida. Então, estas são coisas que o Senhor está nos revelando sobre Maria, nas Escrituras. E finalmente, desse segmento, ela era uma intercessora, um tremendo intercessor e professor, e capaz de aconselhar as pessoas de acordo com o que deve ser feito por seu filho e como devem obedecer. Ela conhecia o filho e sabia do que ele gostava e do que ele não gostava. E ela os aconselhou, e ela me aconselha, e eu ainda a vejo e a ouço, às vezes,
quando estou orando. Tenho uma impressão ou palavra, assim como eu vejo e ouço Jesus. E muitas vezes Maria está com Jesus quando estou recebendo uma palavra. Eles aparecem juntos. Quanto às suas orações, ela é responsável por me guiar e orar para um relacionamento íntimo com Jesus. Ela é a mãe da noiva e ajudou a formar-me em quem eu sou para Jesus, trazendo-me profundamente para a família de Deus como uma mãe e pai. Ela é uma das maiores dádivas já dadas à humanidade. Deus te abençoe, moradores do coração. Por favor, leve essas mensagens ao coração e convoque Nossa Senhora em sua causa, rezando o rosário. E quero agradecer àqueles que nos enviaram doações. Nós realmente apreciamos isso. Estamos correndo um pouco agora, então não pudemos dar a causa de crianças traficadas ultimamente. Mas nós tivemos algumas necessidades aqui. Conseguimos lenha para várias famílias muito pobres aqui no deserto, para ajudá-las. Eu aprecio muito sua doação e nós compartilhamos com aqueles que estão em necessidade. Então, muito obrigada. E o Senhor te abençoe por sua bondade para conosco.